A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para mim é uma honra muito grande estar falando aqui diretamente da grande cidade de Atlanta, na Geórgia, e servindo ao Senhor como missionário por muitos anos fora do Brasil e também no Brasil, em muitos outros países como Portugal, Irlanda e todo um continente africano, também um grande país do México, servindo ao Senhor com muita alegria e com muita vontade de continuar o trabalho que nós começamos em determinados lugares citados aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Queria hoje fazer uma meditação direta e abençoadora que nunca antes fiz, mas gostaria que vocês tomassem um pouco do tempo de vocês para investir na sua vida cristã, na sua vida civil, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Tomando esse chá muito abençoador, que é o chá da folha amarelada de mamão, que tem sido uma grande bênção para a minha vida, e também com umas 2 pitadinhas de uma madeira, que eu acabei de esquecer o nome aqui, mas eu vou lembrar. Muito bom para pessoas que estão com açúcar no sangue, e tem sido uma bênção para mim, e você vai experimentar e vai ser muito abençoado também. Eu gostaria de ler o livro de Jó, capítulo 31, que é o tema desse estudo do livro de Jó que eu nunca dei para vocês. Antes de entrar no capítulo, eu gostaria de convidar a todos vocês, agora de primeira mão e de uma maneira oficialíssima, estaremos em Caraguatatuba, São Paulo, ali no litoral de São Paulo, dos dias 4 ao 7 de dezembro, dos dias 4 ao dia 7 de dezembro, num grande seminário que está sendo movimentado, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, pessoal de Vitória, pessoal do Paraná, essa turma e algumas pessoas que vão também do Nordeste e do Norte do Brasil, para estarem e também estarmos também juntos, pastor Tony, eu e vários outros grandes líderes que estarão conosco ali, pastor Marcelo Gonçalves, pastor Reinaldo, pastor Cristiano do Rosário, pastor Fábio, será a grande formatura do pastor Fábio, do pastor Daniel, grande formatura da sua caminhada educacional, teológica, e eu gostaria que todos vocês pudessem estar presentes. Vamos estudar o livro de Efésios e o livro de Cantares, versículo por versículo. E você está convidado a estar conosco. Vou colocar o link aí para vocês procurarem fazer a inscrição, ou se leva em grupo também. Eu quero aproveitar também e avisar a todos os que já estão inscritos, que estão com o seu coração ali conosco, que todas os lençóis, as fronhas que vocês vão levar devem ser da cor branca, para não ficar aquele negócio horrível, um verde, um amarelo, um azul, um negócio que eu realmente detesto. Todos levem suas fronhas, seus lençóis, tudo a cor branca, para que no alojamento onde vão ficar os homens, e vão ficar também do outro lado as mulheres, que possa estar bem bonito ali, bem organizado, quando todo mundo já ir para o seu estudo e ir para lá, então as pessoas virão para arrumar, e que tudo esteja ali branquinho, tudo branco, por favor. É para todos os alunos esse aviso.
Também teremos ali alguns hotéis, aqueles que não querem participar juntos, porque é muito bom estarmos juntos. Aqueles que são mais metida besta, né? Querem ir para o hotel, então podem ir para o hotel por sua própria conta e podem almoçar, podem jantar conosco ali no local que é lindo, 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 lindo local. É lindo lá, é lindo lá. E você está convidado a estar conosco dia 4 ao dia 7 de dezembro, agora, daqui a alguns dias, menos de um mês, já estaremos aí. Já estou indo para o Brasil para poder ir para lá, para poder, né, ver o que precisa, o que necessita para ser providenciado, para que nós estejamos ali em paz e em grande alegria, em nome do Senhor Jesus. Vamos então ao texto do livro de Jó, capítulo 31. Eu vou dar uma série nesse capítulo. Eu não vou poder dar todo o texto, porque realmente o texto ele contém 40 versículos e todos eles estão ligados ao primeiro versículo. Todos estão prontos? Então vamos lá. Jó capítulo 31, versículo 1. Fiz um pacto com os meus olhos. Fiz um pacto com os meus olhos. Os olhos fazem parte dos 5 sentidos. Deixa eu ver se... Eles fazem parte. Quem está no Face vai ver melhor. E quem está no Instagram vai ter um pouco mais de dificuldade, porque eu estou só com uma câmera ali. Mas nós temos aqui os 5 sentidos. 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos a visão. Nós temos a visão aqui. Nós temos a visão. Então aqui os olhos, que representam desses 5 sentidos, a visão. Depois vem o olfato, o paladar, o tato, né? E a audição. Mas ele está falando aqui, fiz um pacto com o sentido visão. Fiz um pacto com o sentido visão. Fiz um pacto com um dos meus 5 sentidos, a visão. Ok. Alguém disse que já encontrou o 6º sentido, mas tudo bem. Vamos ficar com aquilo que é tradicional para nós, que aí não traz muita confusão. Aí no capítulo 31 ele disse, eu fiz um pacto com os meus olhos. Como, pois, haveria de fixar os meus olhos sobre uma virgem? Então ele está falando aqui. Preste bem atenção que os olhos em si, eles não representam o complexo, a engrenagem da vida, da alma, da vida psicológica ou da vida sensorial, isto é, da parte psicológica com a parte física. Então, os olhos precisam dos instintos, e os instintos trabalham junto com o sentido, né, com os três atributos da alma ou da mente ou da psique, que é sentimento, vontade e intelecto. Intelecto, sentimento e vontade. Esses 3, intelecto, sentimento e vontade, eles trabalham em 6 instintos. O instinto de aquisição, o instinto de alimentação, o instinto de comunhão, o instinto de autopoderio, que você tem poder sobre determinadas coisas e não tem em outras coisas, um instinto de domínio sobre o que você faz, das suas habilidades e da região onde você habita, onde você tem a sua possessão. E por último, o instinto de reprodução. O instinto de reprodução. Você nasceu para reproduzir. Então, o intelecto, o sentimento e a vontade trabalham com esses 6 instintos. Mas o intelecto, o sentimento e a vontade, mais esses 6 instintos que eu acabei de falar, eles não são nada se eles não têm os 5 sentidos no corpo, que é a visão, a audição, olfato, paladar e tato, tanto nos pés como nas mãos, ou no toque da sua pele em algum outro elemento. Então, estou falando aqui de 3, 6 e 5. 3, 6 e 5. Então, são os princípios aqui que eu queria dar. Então,
Ele está dizendo o seguinte, que o instinto dele, dentro do instinto dele, de reprodução, que é um instinto que vai partir para a área sensorial, sexual, de reprodução, também vai partir para a área da comunhão, porque você não pode, de forma nenhuma, ter uma vida de reprodução sem ter comunhão com uma outra pessoa. Um homem com uma mulher com um homem. Então você precisa, então, ter essa comunhão. E para você ter uma boa comunhão, você precisa adquirir casa, adquirir bens, adquirir propriedade, para você colocar a sua família nesse território, para essa família ter um destino debaixo de uma promessa. Então, são promessa, destino e território. Você pode observar isso. Muito bem, deve guardar isso no seu coração, como eu tenho guardado aqui na minha mente. Isso aqui tem que estar dentro de você. Esse princípio da vida, a vida gira em torno disso. Então ele faz um pacto dentre os 5 sentidos, que é a visão, audição, olfato, paladar e tato. Ele faz um pacto, não com o tato, nem com a audição, nem com o olfato, mas ele faz, nem com o paladar, mas ele faz um pacto com os seus olhos. Porque são seus olhos o líder, os líderes, que são, vamos colocar, a visão, para colocar no singular. A visão é o líder desses 5 sentidos. Então, debaixo dessa visão é que ele vai viver a sua vida. Então, apesar dos seus ouvidos serem de tanta importância, seus lábios junto com o seu paladar de tanta importância, porque daqui vai proceder o desejo da alma pela sua fala. Você vai sentir bem ou mal com o seu olfato, você vai adquirir depois do seu tato. Tudo isso é uma engrenagem inseparável que Deus colocou, que faz parte da psicologia cristã. A psicologia cristã foi a minha graduação, uma das minhas graduações mais importantes do meu ministério aqui neste país, onde eu estou agora. Nesse capítulo, nós temos aí que ele faz um pacto com os seus olhos. E os seus olhos estão ligados a uma direção extraordinária, que é o seu coração. Ele vai colocar aqui, deixa eu colocar aqui para vocês esse ponto muito importante. Para que vocês estejam vendo bem aí. Então nós temos aqui o ser completo, que é o espírito humano, a alma e o corpo. Hebreus capítulo 4, verso 12, fala que a palavra de Deus penetra até a divisão entre da alma, que é aqui, a alma, e aqui é do espírito humano. Então a palavra de Deus penetra entre a divisão da alma e do espírito. A psicologia do mundo, a psicologia geral, ela não reconhece a divisão da alma e do espírito, ela não reconhece a que foi feito ela foi dirigida e foi sistematizada por pessoas incrédulas e ateias, que não criam em Deus, não creram em Deus. Se se creram, deixaram de crer. E passaram no final da vida, algumas delas, a crer em Deus já, porque estavam vendo que estavam sendo vencidas pela vida divina. Mas a Bíblia fala da divisão da alma e do espírito. E qual é a divisão da alma e do espírito? A divisão da alma é a mente. É a mente. E a divisão do espírito é o coração. Não somente um coração transparente, um coração que não se pode tocar, mas no coração também de carne, a ciência descobriu alguns neurônios que estão ligados ao sentimento humano, que liga ao coração, ao corpo, ao sentimento, à dor. Uma dor tão profunda que você sente por causa dos neurônios que foram descobertos ao redor do coração. Que coisa tremenda isso aqui. Então ele está dizendo que ele fez um pacto dentro da visão que faz parte que é líder dos 5 sentidos.
Então ele fez pacto com o presidente dos 5 sentidos, que é a visão. Então ele disse, faço um pacto. Qual é o pacto? Ele faz um pacto que eu queria adiantar para vocês, porque ele está sendo pesado numa balança justa para que Deus conheça a sua integridade. E onde está isso, pastor? Todos nós vamos passar pelo verso 6 durante toda a vida, ou durante a vida, ou algum tempo da vida, ou depois da nossa morte, e antes mesmo da nossa morte, nós somos pesados por Deus em uma balança. E essa balança é justa. É o verso, vou colocar aqui o verso que eu uso sempre isso, que é o verso 6. Que na minha versão de Nelson, eu coloquei, como está no hebraico, entre parênteses, que ele está ali. Seja eu pesado em uma balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Então, baseado nesse pacto que você faz com os seus olhos, você tem a chance de perceber não somente os seus acertos na sua vida comum diária, como os seus erros. Aí ele diz assim, como pois haveria de fixar os meus olhos sobre uma virgem? Porque ele está colocando aqui a virgem. Por que ele está pondo aqui, você fixou os seus olhos numa virgem? Está falando de um jovem? Não. Está falando de um homem casado, como ele era casado. Então ele casado, ele comprometido, ele disse, como eu fixaria os meus olhos em uma virgem? Por quê? Porque essa virgem, ela é menor de idade ou ela é mais nova que você. E você, tendo o seu compromisso com a sua família, fixa seus olhos na pureza que pertence a outra pessoa. E que se você avançar os seus pés em relação a essa fixação, tornando-se uma obsessão, depois uma opressão e depois uma atitude demoníaca, então você vai partir para o peso da balança. E o peso da balança é muito radical. E muitos homens hoje, pessoas que podem estar me ouvindo agora, não sabem a razão por que a sua vida está sendo uma desgraça, uma tragédia. E eles colocam outra palavra aqui, deixa eu ver aqui a palavra que ele coloca aqui. Ele coloca atrocidade, uma atitude, uma atrocidade em uma iniquidade que deve ser castigada pelos juízes, não somente por Deus, mas também um castigo na civilização, na civilidade, pelos líderes civis da sua redondeza, da sua região, que não somente vai ser castigada no inferno, mas também vai ser castigada na vida inteira. Ele coloca, eu vou fixar os meus olhos naquilo que pertence para outra pessoa que está sendo preparada, que está sendo cuidada, que está sendo apresentada, que está sendo preparada, que está sendo formada para ser bênção para outra pessoa. E aí, aquele homem iníquo coloca os seus olhos sobre aquela virgem que representa a pureza, que representa uma promessa para outra pessoa que está também se preparando para vir ao seu encontro, para que elas se unam em matrimônio e formem uma família e deem continuidade aos seus instintos e aos seus propósitos, chegue ao seu destino, tome o seu território diante de uma promessa. Destino, território e promessa. Aí você vai se envolver com uma pessoa que está destinada e que não pertence ao seu destino, que tem promessa que não está ligada à sua e que tem território que não pertence a você, pertence a outra pessoa. Essa atitude tem sido a atitude, como ele coloca aqui, uma atrocidade, uma desgraça na vida de muitos latinos, americanos e ibero-americanos, homens sem vergonhas, homens que não têm nenhum tipo de respeito pelo seu próprio destino, pelo seu próprio território e pela sua própria promessa. Então, Jó, ele coloca esse texto extraordinário de vida, e ele diz, eu fiz um pacto com meus olhos. Então, eu não vou fixar os meus olhos na pureza que não me pertence,
que não me pertence, para destruir o destino, para inviabilizar uma promessa e para destruir o território que não me pertence e que pertence a outra pessoa. Veja só que coisa tremenda isso aqui. Veja só que coisa tremenda o que eu estou falando aqui. Você não pode dizer assim, eu nunca ouvi, ninguém nunca me disse. Mas que é o tribunal de Deus. Você vai passar pela balança de Deus, a balança justa, se você quebrar esse pacto e fixar os seus olhos, não naquilo que não lhe pertence, não é só isso, mas destruindo o futuro, o destino da pessoa que ele está se referindo aqui, que é uma virgem representando algo que está sendo preparado para outra pessoa. Aí ele coloca aqui. Então você quebra os pactos com os seus olhos. Ele diz assim, verso 2, que galardão teria da parte de Deus? Então isso quer dizer que você vai perder o seu galardão. Então isso aqui é primeiro o juízo. Você não pode confundir consequência com juízo. As consequências do seu pecado e o seu pecado, Jesus levou. Como é isso? Eu criei no Senhor. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas o juízo, veja só, o juízo para você quebrar o pacto que você fez com seus olhos depois que você tem conhecimento da verdade, então essas consequências virão após a sua vida. Olha que coisa, as consequências dos meus pecados perdoados e as consequências da minha vida já em Cristo, que eu conheço a verdade e passo a agir com atrocidade. Então, não somente você vai ter o juízo como consequência, como você vai ser pesado numa balança. E a Bíblia diz que você vai ser achado em falta. Veja só que coisa. Você tem visto isso, muitas pessoas falando sobre dinheiro, sobre família, sobre economia, sobre autocura, né? Mas dificilmente você vai ouvir uma mensagem, um ensinamento que está ligado ao seu coração, à sua vida, à sua vida sentimental, à sua vida espiritual, à sua vida cristã. E é isso do que eu estou me referindo agora. Aí ele coloca algo no verso, ele diz assim, os pactos, ele coloca aqui, se os meus passos se apartaram do caminho, o que é o passo? Que é o pecado. O que é o pecado a partir de um princípio psicossomático ou sensorial? Né? Pecado é aquilo que eu falei, são 6 instintos. Aquisição, compra e não paga. Né? Então você quebra o instinto de aquisição. Você avança pelo caminho em direção à mulher do próximo, do seu próximo, que ele coloca aqui. Ele coloca aqui, se os meus passos se apartaram, verso 7, se os meus passos se apartaram do caminho, meu coração seguiu após os meus olhos, então eu quebrei o pacto com os meus olhos, no verso 7, eu quebrei o meu pacto com o verso 1. Pode ver, fiz um pacto com meus olhos, verso 1, mas o meu coração seguiu após os meus olhos. E aí ele coloca que tem um juízo que virá. Então semeie eu e outro coma. Aí você pergunta, por que eu tenho trabalhado tanto? Por que eu tenho lutado tanto, trabalhado tanto? Tenho pego em dinheiro com grandes quantias, mas nenhuma dessa quantia fica nas minhas mãos ou no meu celeiro. Por quê? Porque eu quebrei o pacto. Aí eu pensei assim, mas eu estou bem, eu tenho essa pessoa, eu deflorei uma virgem, eu tomei a pureza que não me pertencia e levei na barriga, fui levando na barriga. Consequência é o juízo. E ele coloca aqui, dentro dessa sequência, ele coloca aqui, o meu coração seguiu após os meus olhos. Você já pensou? Porque aqui eu coloquei para vocês, aqui em cima, o teu coração. Aqui o teu coração, aqui ele é a chave do homem espiritual.
Ele é a chave do homem interior, melhor dizendo, teu coração. E os teus olhos fazem parte do corpo. São infinitamente menores, né? Os sentidos, eles estão dominando o teu coração. Você é tão fraco que o teu físico está dominando a tua área espiritual. O ser humano passa a vivenciar uma vida de fraqueza, porque o que é a visão dele, que deveria estar sendo dirigida pelo seu coração, a visão dele está sendo o chefe, o líder do seu coração. Vocês estão vendo isso? Ah, pastor Nelson, qual é a minha fraqueza? Os seus sentidos são inferiores ao teu coração. Mas o que faltou ao teu coração é que você não guardou a palavra de Deus no seu coração para não pecar. É o Salmo 119. Ele disse, guardei a tua palavra no meu coração. Então, quando o teu coração está cheio da palavra, então, quando os teus olhos, que são infinitamente menores, porque eles são os sentidos que estão ligados ao corpo, querem fazer uma concupiscência, a concupiscência dos olhos, o desejo profundo, né, de adquirir, de tomar, né, alguma coisa que não te pertence. Por isso que ele diz assim, os teus olhos fixaram numa virgem. Então ele colocou ali a virgem como uma pureza, ele colocou ali aquilo que não te pertence, que é um sentimento que pertence a outro, é um coração que pertence a outro, que ainda nem encontrou ainda o seu par. E você vai lá e simplesmente entra na vida daquela pessoa, aquela alma, daquela jovem, e você destrói o seu futuro completamente, destrói o seu destino, arrebenta com a promessa que Deus fez para ela e nunca ela vai conquistar o seu território, porque ela vai simplesmente destruir com uma atrocidade a sua vida. Se você está vivendo isso, aqui está um profeta de Deus falando na sua vida. Você está sendo e vai ser pesado na balança de Deus. E as coisas que vão acontecer, o juízo que vem, né, o juízo é semeie eu e coma, outro coma. Quer dizer que você vai trabalhar e outro vai usufruir daquilo. Você não vai usufruir do fruto do seu trabalho. Veja só que coisa tremenda. Depois ele diz aqui, se arranque-se o produto do meu campo. Arranque-se o produto do meu campo. Ou se queime, ou se perca, ou seja destruído. Arranque-se o produto do meu campo. E no verso 9 ele diz, se o meu coração, seu coração, que é o líder da sua mente e dos seus sentidos, líder dos seus instintos, está debaixo dos instintos, você precisa de uma transformação radical de Deus na sua vida. Porque aqui está a iniquidade. A iniquidade é quando um pecado ou vários pecados se instituem como uma cadeia de decisão normal na sua vida, na sua família, na sua empresa ou na sua mente. Aí ele coloca aqui. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, né? Uma mulher que não é a mulher do seu pacto. Aí ele diz, se me assentei junto à porta do meu próximo. Aí identifica quem é essa mulher. É a mulher do seu amigo, do seu próximo, casada com o seu próximo, e você se assenta perto, isto é, você está se dirigindo àquela família, aquele casal, aquela pessoa daquele casal, que é a mulher do seu próximo. Aí ele diz, o que é que acontece quando você faz isso? Aí ele diz assim, então morra a minha mulher para outro. Meu Deus, ele está dizendo, sirva a minha mulher para outro homem, que não sou eu. Ela servirá a outro homem que não sou eu. Olha isso aqui. Morra a minha mulher para outro. E esse moer significa os trabalhos domésticos da mesa,
os trabalhos domésticos da cama e os trabalhos domésticos do banho. Ela vai servir a outro homem que não é você. Então, isso vai acontecer, porque essa é a sentença da balança do verso 6. Aí ele diz assim, moa minha mulher para outro, e estranhos se curvem sobre ela. Em outras palavras, que ela se torne uma prostituta de outros homens, uma mulher de programa de outros homens, ou uma mulher violentada por outros homens. É isso. Tudo porque você entrou na pedofilia do verso 1. Entrou na porneia do verso 1. Você destruiu o futuro de uma virgem. Isso significa destruir o futuro de uma família, de um casamento, o futuro de uma pessoa, o futuro de uma congregação. Quando você destrói a casa de Deus através do escândalo, você está destruindo o pacto dos seus olhos. E essa é a realidade tão grande, mas muitas pessoas não vão dizer isso para você. Ah, mas eu estou na graça, isso aqui não tem nada a ver com graça ou com lei. Porque Jó foi o primeiro livro a ser escrito antes da lei. Era quando a vida era sem lei e sem graça. A vida era uma vida, simplesmente. Então esse aspecto aqui é muito importante, porque ele diz assim, porque isso seria uma atrocidade e uma iniquidade que deve ser castigada, não somente por Deus, mas também deve ser castigada pelo juízo. E ele vai colocando aqui mais ainda, diz assim, porquanto seria um fogo que consome até a destruição e elimina todas as minhas possessões. Por isso, quando você começa assim, mas eu não fiz tal coisa, eu não fiz tanta coisa, eu não fiz o que disseram. Mas onde está o princípio de tudo isso? Quando você quebra o pacto com os seus olhos. E o que significa isso? Quando o seu coração está vazio de Deus. Quando você vai dormir, o Espírito de Deus, ele vem do nosso espírito, do seu espírito, do nosso espírito, e vai até embaixo, lá na mente, para recolher tudo que nós guardamos durante aquele dia. Tudo que nós guardamos, pensamos, imaginamos, né? Usamos nos nossos sentidos, usamos os nossos instintos, usamos os atributos da nossa alma, usamos os atributos do nosso espírito, que é o amor, que é a fé e a esperança. Tudo isso, essa engrenagem que nós vivemos dia a dia, o Espírito Santo vem para levar para o coração tudo aquilo que me faz mais forte, no meu coração. Principalmente aquilo que está ligado à palavra de Deus. Então, quando ele vem, você está dormindo, o nosso Deus vela por nós, ele vai levar para o coração tudo isso. E o que ele leva? Se você vai dormir, a última coisa que você vê é um filme de terror, é um filme de paixão, um filme de podridão, palavrão, um filme de sujeira, de imundície que você coloca na sua mente. Você vai deitar, que tem o Espírito Santo para levar. Mas quando você se ajoelha, quando você se senta e você medita na palavra de Deus, que você está vivendo aquele momento, e então você coloca na sua mente aquilo que vai ser disponível ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai levar até o seu coração aquilo que vai te trazer proveito durante os próximos dias na sua vida. A unção de hoje eu guardei ontem. E a unção de hoje, presta atenção, que eu guardei ontem, vai me livrar hoje. E a unção de amanhã é o que eu guardei hoje no meu coração. E a autoridade não tem nada a ver com poder. Porque poder os homens podem te dar em cargos e em posições. Mas a autoridade é pela vida espiritual que você leva quando você é pesado na balança e você é absolvido por Deus quando o seu coração não segue os seus olhos. Então, e isso é verdade. Quando o seu coração não segue os teus olhos, quer dizer, o teu coração comanda os seus olhos, é o que ele está colocando aqui. E quando que o meu coração vai comandar os meus olhos, vai comandar meus instintos, ele está dizendo, vai comandar os meus sentidos e vai comandar
os atributos da minha mente, sentimento, intelecto e vontade. Porque o amor, que faz parte dos 3 atributos do teu espírito, a fé e a esperança, os 3 atributos do teu espírito, comandam o teu sentimento, o teu intelecto, a vontade, comandam os teus instintos e comandam os teus sentidos. Então você vai ter uma vida vitoriosa, espiritual. Essa é a vida do homem espiritual, da mulher espiritual, que tem no coração a grandeza poderosa de amar a palavra de Deus e guardá-la no seu coração. Era o que Deus queria fazer lá no capítulo 19 de Êxodo 20. Ele queria trazer a palavra master para colocar no coração. Mas eles rejeitaram, deixaram Moisés ser o seu representativo. Então Deus disse, guarda uma cópia na caixa, até eu encontrar uma pessoa que guarde a minha palavra no seu coração. Por isso que a Bíblia diz, encontrei a Davi, meu servo, que guardou a minha palavra. Encontrei um homem segundo o meu coração, que guarda a minha palavra no seu coração. E até Jesus. E então Jesus disse, aquele que guardar a minha palavra no seu coração, eu e o meu Pai viremos e faremos nele morada. Então, quando você for pesado na balança, saiba que a tragédia, a atrocidade, a destruição, a pobreza, a perca dos seus bens, a perca das suas possessões, a integridade da sua mulher não será tocada, a integridade da sua filha virgem não será tocada, a integridade da virgindade, da santidade da sua vida familiar não será tocada, a integridade da sua empresa não será tocada, a integridade das suas escrituras não será tocada, a integridade dos seus bens não será tocada. Porque você fez um pacto com os seus olhos de não destruir o futuro de uma pureza. Que Deus possa fazer você compreender essa palavra. Ela é violenta, é forte demais. É o livro de Jó. É um curso tremendo que eu tenho, versículo por versículo. Se você quiser, posso dispor para você este curso. Que Deus abençoe e não se esqueça, de 4 a 7 de dezembro, em Caraguatatuba, São Paulo, ali no litoral de São Paulo, estaremos juntos estudando o livro de Efésios, verso por verso, igual fiz agora com essa parte do livro de Jó. Que Deus abençoe, visite a nossa página, meujesus.com, ali nós temos as Bíblias missionárias, a Bíblia Agenda, nós temos a Bible Cronos ainda, nós temos também os mapas teológicos e o grande combo da teologia latina de Nelson, que está à sua disposição, e o mapa teológico para você ter uma visão daquilo que você precisa estudar em toda a sua vida para conhecer a palavra de Deus e o propósito de Deus 100%. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado por tudo. Verdadeiramente vocês são guerreiros de Deus. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Que Ele se importa por você, possa te abençoar. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.